tarde a todos vocês, estudantes dos nonos anos. Sejam muito bem-vindos ao melhor dia da semana, o dia da aula de artes. A nossa aula hoje vai falar um pouco sobre a herança dos ritmos ancestrais indígenas para a dança do Brasil. Você já me conhece, eu sou a professora Cristiana Vieira e essa é a nossa aula de artes de hoje. Gente, olha só, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a herança dos ritmos ancestrais africanos para a dança do Brasil, né? Então nós vimos alguns ritmos e algumas danças, né, que foram influenciadas ou que foram criadas a partir do som do batuque, né, dos africanos que vieram para cá na formação cultural do Brasil, na época da colonização. E aí a gente viu a origem de algumas dessas danças, como o caboclinho, como o samba de roda. E hoje a gente vai ver a herança dos ritmos ancestrais indígenas. Então toda a influência e toda a herança deixada pelos indígenas brasileiros para a nossa cultura e para a nossa dança. Então vamos começar? Olha só. A dança indígena tem o objetivo de realizar rituais. As intenções são as mais variadas, como agradecer a colheita, agradecer a caça, expulsar doenças, espantar maus espíritos, marcar a mudança de fase do jovem para a idade adulta, entre outros. Então, quando o índio dança, não é simplesmente por um entretenimento, para se divertir, né? Ou só para comemorar. O índio dança para celebrar, o índio dança para completar o seu ritual, né? O seu ritual religioso na maioria das vezes. Então, toda a espiritualidade indígena, todo o ritual que está interligado à espiritualidade indígena tem nele, né, na sua essência, tem a dança muito presente. Então, a partir daí, né, dessa dança realizada para os seus rituais, é que essa herança vai ser deixada para nós. Então aqui nós temos duas fotos, né, de momentos de danças indígenas. Na foto da esquerda a gente tem um grupo de homens indígenas dançando e na foto da direita um grupo de mulheres. Então essas danças originárias, né, dos povos indígenas, essas danças ancestrais, que já se fazia muito antes do Brasil ser colonizado e se tornar uma nação, essas danças vão se colocar na nossa cultura, vão ser agregadas à nossa cultura quando o nosso país é formado a partir da mistura, né, que a gente já falou aqui, da mistura do europeu, do homem africano e do homem indígena brasileiro. Então, quando essas três etnias se misturam, que vai formar o nosso povo e vai formar a nossa cultura está cheia de elementos dessas três culturas tão diferentes uma da outra, né, e que ajudaram a formar a cultura do nosso país. Então aqui no Nordeste principalmente, a gente tem esses elementos culturais de maneira muito forte, que são as nossas tradições, e elas são perpetuadas através das famílias, né? As nossas tradições geralmente elas são passadas de pai para filho, de maneira oral, através das histórias que são contadas e também através das nossas manifestações culturais. Então, a partir do momento que a gente continua mantendo a tradição dos festejos juninos, mantendo a tradição da festividade carnavalesca e as demais tradições que nós temos, nós estamos perpetuando a nossa cultura e passando para as novas gerações, né, essa cultura ancestral, essa herança que nós recebemos desses povos que formaram o nosso país. Então, olha só, gente, como danças de origem indígena que nós temos hoje na nossa cultura, nós temos várias, mas hoje a gente vai falar detalhadamente sobre algumas, porque o nosso tempo não é tão longo, então não daria tempo a falar sobre todas. Então a gente tem a dança do cateretê, que é uma dança do folclore brasileiro, que teve origem na dança indígena. Nesse estilo, as performances são realizadas a partir da formação de duas filas, uma só de homens e outra só de mulheres, ao som de palmas e bate-pés. Os dançarinos realizam as apresentações. O cateretê, ele é muito conhecido nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. E aqui a gente tem
duas fotos, né, do Cateretê, como vocês podem observar aí, tem o grupo dos homens, né, e tem na parte do fundo da foto, tem a imagem aí das mulheres, da fileira de mulheres. Então, essas apresentações acontecem mais na cidade de São Paulo, de Minas Gerais e de Goiás. Faz parte do folclore dessas regiões, né? Do centro, centro-oeste e do sudeste do Brasil. E aí, vamos para mais uma, que é o cururu. Cururu, que a gente conhece aqui em Pernambuco, é um sapo grande, né? Mas aí esse nome cururu é uma dança típica também de herança, né, indígena, que abrange a participação exclusiva de homens. Os dançarinos formam duas filas indianas. O ponto forte da apresentação acontece quando chega o divino, a imagem do divino, e o curureiro canta e faz saudações pela chegada do divino. Essa dança ela é típica nas regiões do Mato Grosso do Sul, mas ela teve sua origem em São Paulo. Então ela foi criada em São Paulo e depois ela migrou, né, mais para a parte central do país. E no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, hoje o cururu é uma dança típica daquelas regiões. Então olha só, aqui a gente tem também algumas fotos, né? Os homens que dançam o cururu, eles geralmente estão tocando, como vocês estão vendo aí, esses instrumentos de corda, que podem ser, pela imagem a gente entende que são bandolins, então eles vão tocando, cantando e dançando ao mesmo tempo. Então essas apresentações acontecem, fazem parte do folclore dessa região central do nosso país. E aí, aqui no Nordeste, uma das danças de herança indígena mais forte é o caboclinho, que representa exatamente os povos indígenas, né? Então, o caboclinho é uma dança folclórica dramática de representação histórica relacionada às tradições indígenas, apresentada por grupos, principalmente no ciclo carnavalesco em Pernambuco. Gente, principalmente. Mas o caboclinho, ele não tem essa obrigação de só se apresentar no carnaval, ele não só se apresenta no carnaval, ele pode se apresentar a qualquer época do ano, mas principalmente no ciclo carnavalesco, ele tem uma visibilidade maior, tem uma quantidade maior de apresentações, como os brincantes, né? As pessoas que organizam essa dança folclórica são chamadas. Eles colocam o brinquedo na rua, porque eles chamam assim as danças populares de brinquedo popular. Então eles colocam o brinquedo na rua, geralmente durante o período carnavalesco. Inclusive aqui em Recife, aqui na capital, né, geralmente durante a comemoração do carnaval e a festa realizada pela prefeitura, existe um espaço no centro da cidade, né? Uma das nossas avenidas, ela é reservada exatamente para o desfile dos maracatus, das escolas de samba e dos caboclinhos, né? Lá na parte central da nossa cidade, na parte central de Recife. Então, essa rua são montadas arquibancadas, tem toda uma estrutura para que as pessoas possam observar, para que as pessoas possam prestigiar as apresentações feitas durante o ciclo carnavalesco. E os grupos de caboclinho que se apresentam, né, recebem um incentivo financeiro da prefeitura, eles são pagos de certa forma para se apresentar. Mas mesmo assim, né, esse incentivo financeiro não dá conta de todos os custos que existem para que o brinquedo, para que essa brincadeira popular, para que essa dança folclórica seja colocada na rua com toda a sua beleza, com todas as suas fantasias exuberantes, cheias de brilho, né, de muito resplendor, muitas plumas. Então, mesmo assim, os grupos, né, de caboclinhos, eles têm durante o ano inteiro, eles passam o ano inteiro se preparando, juntando dinheiro, fazendo rifa, fazendo captação de recursos nas suas regiões, para que consiga cobrir os custos para colocar, né, o caboclinho na avenida da maneira mais linda que ele pudesse apresentar. Então, vamos lá. Os grupos se apresentam com vestimentas e adereços indígenas e representam cenas de caça e de combate. Então, olha só, aqui a gente tem algumas imagens
Eu achei super interessante essa imagem da direita, né, que são crianças vestidas de caboclinho e desfilando com o seu caboclinho, para que a gente possa ver e entender, né, como eu falei para vocês no começo da aula, que geralmente a nossa cultura popular, ela se perpetua sendo passada de geração em geração, né, então de forma oral, ou a partir do momento que a gente cultiva essas manifestações folclóricas. Então, as crianças que fazem parte das famílias, das pessoas que estão envolvidas com o caboclinho, como com o maracatu, com as escolas de samba, com qualquer manifestação folclórica que nós tenhamos, elas começam logo cedo, aos 2 anos, aos 3 anos de idade, a desfilar com o caboclinho, a dançar, a aprender os passos, a se fantasiar. E assim, né, esse amor pela dança, esse amor pela manifestação folclórica, esse amor pela cultura popular vai se fortalecendo, né, nas pessoas que estão envolvidas ali naquela região com aquele brinquedo popular desde a primeira infância. Então, desde muito pequeno, os caboclinhos já começam a se destacar, já se apaixonam pela dança folclórica e já seguem os passos dos pais, dos avós, dos tios que estão envolvidos com a brincadeira popular. Na foto da esquerda a gente tem, né, um rapaz aí todo vestido de caboclo, de índio, exatamente com o grupo de caboclinho para se apresentar. Aqui nós temos mais 2 fotos, né, a gente vê aí fotos de apresentações dos caboclinhos passando na rua, né, durante a apresentação. Eles seguem em cortejo, muito parecido com o maracatu nesse sentido, né? Eles seguem em cortejo, desfilando e aí fazendo as encenações, né? Através dos seus adereços, dos seus acessórios, fazendo as encenações de caça e de combate e assim trazendo passos coreográficos, né, que são executados ao som da música que é tocada muitas vezes ao vivo por instrumentos de sopro e de percussão. No caso dos caboclinhos, gente, eles também utilizam um adereço que se chama preaca, que é a flecha, né, o arco e a flecha de madeira que eles levam nas mãos e eles saem batendo essas flechas no arco. Então a madeira, o som da madeira batendo na madeira acaba ajudando na batida do ritmo da música que é dançada durante toda a apresentação, durante todo o percurso. Então olha só, como as danças de herança africana, como eu falei para vocês na semana passada, que as danças de herança africana geralmente elas estão ligadas, né, aos rituais e geralmente estão ligadas à religiosidade de matriz africana e antes do maracatu, do afoxé sair na rua, eles fazem os rituais na casa, né, de candomblé, de onde aqueles integrantes fazem os seus cultos aos seus orixás. No caboclinho também, como ele é uma dança folclórica de origem indígena, na maioria das vezes os grupos de caboclinho eles estão ligados ao culto da Jurema Sagrada. Então, esse é um culto sagrado herdado, né, por nós dos costumes indígenas. Então, a Jurema Sagrada é uma árvore da vida, né, e ali eles fazem cultos, a casca da árvore também dá origem a uma bebida que eles ingerem e ajuda na sua concentração, num estado de transe quase durante os rituais, né, nas casas onde se cultua a Jurema Sagrada. Então, geralmente, os grupos de caboclinho eles estão ligados ritualisticamente à religiosidade de matriz indígena, né? Então, como as danças folclóricas de herança africana estão ligadas à religiosidade de matriz africana, o caboclinho, sendo uma dança folclórica de herança indígena, está ligado também à religiosidade indígena. Então, existe essa ligação e, lógico, antes do caboclinho ir para a rua, ir se apresentar, né, acontece um ritual na casa onde eles cultuam a Jurema Sagrada e aí eles pedem permissão, né,
aos seus mestres espirituais, eles pedem permissão para colocar o brinquedo na rua, como eles falam, eles pedem proteção durante a apresentação, durante a passagem do caboclinho pela avenida, para que nenhum integrante se machuque, para que não aconteça nenhuma briga, para que não tudo saia a contento. Então é um ritual muito bonito de se ver e em seguida os caboclinhos saem e se apresentam, né, na rua, fazem o seu desfile daquela maneira belíssima que a gente costuma ver durante o período carnavalesco. Bom, falando em caboclinhos, aqui em Recife, a gente não pode deixar de falar do Caboclinho Sete Flechas, que é um dos grupos de caboclinho mais antigos da nossa cidade. Foi fundado no dia 7 de setembro de 1971, aqui em Recife, no bairro de Água Fria, e por José Severino dos Santos Pereira, o mestre Zé Alfaiate, como era conhecido, que se dedicou integralmente, né, ao brinquedo, executando diversas tarefas, desde bordar as fantasias até conduzir toda a brincadeira nas apresentações, nos rituais na casa de Jurema. Então, assim, o mestre Zé Alfaiate, né, ele era uma personalidade, assim, a gente pode dizer que ele era o espírito do Caboclinho Sete Flechas. Então, ele era um alfaiate, um costureiro, e durante muitas décadas, né, ele que costurava, ele, sua esposa e toda a sua família participavam junto, costurava as roupas, as fantasias dos caboclinhos, fazia todo o trabalho de bordado à mão, né, de vitrilho, de miçangas, lantejoulas, paetês, plumas. Então, era um trabalho primoroso, as fantasias são belíssimas e seu Zé Alfaiate, ele se dedicou integralmente a isso, né? Ele vivia para o Caboclinho Sete Flechas. Ele era o grande mentor do Caboclinho Sete Flechas. Ele fundou o Caboclinho e durante toda a sua vida fez com que o Caboclinho não deixasse de sair um ano sequer no carnaval, não deixasse de desfilar, não perdesse seu brilho, não perdesse sua beleza. E hoje o Caboclinho Sete Flechas é uma das representações folclóricas mais importantes e mais conhecidas da nossa cidade e do nosso estado, né? E tem um legado cultural lá no bairro de Água Fria. Então, olha só, hoje o grupo é liderado, o mestre Zé Alfaiate, ele já não está mais entre nós, né? Ele já faleceu, acho que desde 2016, perdão. E aí, hoje, o filho dele, né, Paulo Sérgio dos Santos Pereira, que é conhecido como Paulinho Sete Flechas, por conta do Caboclinho, o filho dele é quem lidera, né, o Caboclinho Sete Flechas, é que hoje faz toda a organização de tudo para que o Caboclinho continue saindo às ruas. E também o Paulinho Sete Flechas é um dos mais respeitados dançarinos tradicionais do Brasil. Ou seja, das pessoas que executam e que fazem, que vivem a dança folclórica, né, a dança ancestral. O Paulinho Sete Flechas hoje é um dos dançarinos mais importantes e mais respeitados, não só do estado de Pernambuco, mas de todo o nosso país, né, de todo o Brasil. Já levaram o Caboclinho até para fora do Brasil, já viajou por vários estados. Então, ele também hoje é uma personalidade, né? Seu Zé Alfaiate chegou a ser considerado patrimônio vivo de Pernambuco, né? Por um tempo. Então, a gente tem aí que prestar toda a nossa homenagem, toda a nossa reverência a essa manifestação folclórica que está sempre se esforçando e seus participantes, seus integrantes também sempre trabalhando com muito empenho, com muito afinco e com muito amor para que não deixar o Caboclinho Sete Flechas acabar, e não deixar a tradição do Caboclinho morrer, nem deixar que essa manifestação cultural deixe de sair às ruas todos os anos. Então, olha só, aqui a gente tem uma foto do estandarte do Caboclinho Sete Flechas, na imagem da esquerda, e uma foto do mestre Zé Alfaiate, bordando uma fantasia, né, lá na sua casa, lá no bairro de Água Fria, onde ele trabalhava e fazia todo o trabalho de costura e de bordado, de produção das fantasias. Então, tá aí o grande mestre Zé Alfaiate, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, né, e era assim um homem muito sábio,
que exalava a cultura popular por todos os poros. Então, assim, é uma pessoa fantástica. E aqui a gente tem uma outra foto do Caboclinho Sete Flechas na rua, né, se apresentando, e durante o carnaval aqui em Recife. E uma foto do Paulinho Sete Flechas, o filho do mestre Zé Alfaiate, que hoje é o líder do Caboclinho Sete Flechas, que hoje mantém esse legado cultural vivo e atuante no bairro de Água Fria e aqui na cidade do Recife, que tem uma importância cultural fundamental para o nosso estado, né? Então o Paulinho segue aí firme e forte, conduzindo o Caboclinho Sete Flechas para que ele continue ainda nos dando muitas alegrias e nos mostrando muita beleza da cultura popular por ainda muitos anos. Então, então é isso, né? A gente viu na semana passada que a dança no Brasil, como nossa formação cultural recebe essas influências de todos esses povos que participaram da formação do Brasil como um país, né, gente? Então a gente viu na semana passada algumas danças que a gente tem como herança da cultura africana, pelos homens e mulheres que vieram para cá escravizados durante a colonização. E hoje a gente viu algumas danças, né, que são deixadas para nós de herança através dos índios que já habitavam aqui as nossas terras muito antes dos europeus, dos colonizadores chegarem para explorar o nosso país. Então, os nossos indígenas, né, que merecem todo o nosso reconhecimento, todo o nosso respeito, deixam para nós, trazem para nós, para a cultura popular, essa herança, né, dessa influência indígena, dos instrumentos musicais de sopro, das danças coreografadas com a batida do pé no chão, né, danças feitas em grupo, porque nas aldeias indígenas, nos povos indígenas, dançam homens e mulheres, né? A aldeia ela participa como um todo dos rituais. Então a dança indígena ela não é uma dança só para homens ou só para mulheres, ela é uma dança para todo o povo daquela aldeia, ela é uma dança para toda aquela comunidade. E assim as nossas danças populares também hoje em dia, né, seguem dessa maneira. Geralmente são danças para que todas as pessoas dancem, homens, mulheres, adultos, crianças, todos podem participar. E aí nós temos essas danças que nós vimos aqui, o cateretê, o cururu, mais para o sudeste, para o centro-oeste do país. Aqui no nordeste, o caboclinho é uma dança de herança indígena muito forte. E aqui em Recife a gente tem, em Pernambuco nós temos vários grupos de caboclinho, mas em Recife, né, um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, é o Caboclinho Sete Flechas. A importância do mestre Zé Alfaiate para a nossa cultura ela é inegável. Ele tem que ser lembrado, tem que ser falado, né? E tem que ser comentado todo o trabalho que ele tem com o Caboclinho, que ele teve com o Caboclinho Sete Flechas, que permanece hoje, né, sob o comando do Paulinho Sete Flechas, o filho do mestre Zé Alfaiate, que continua levando o legado do pai, né, para o nosso estado e para a nossa cidade especificamente. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essas danças que fazem parte da nossa cultura, que fazem parte do nosso folclore e que nos alegram tanto nos períodos de comemoração, como o carnaval, como as festividades juninas. Então, foi um prazer estar aqui com vocês em mais uma sexta-feira. O meu muito obrigado, aquele abraço super carinhoso, até a próxima aula. E não esqueçam, hein? Acessem o canal, nosso canal no YouTube, né? O EducaPE, ativa o sininho, se inscreva lá, para que vocês possam sempre estar sabendo as notificações das nossas aulas. Até a próxima aula!